Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Terra em Trânsito, o programa semanal do Grupo de Estudos em Conflitos Internacionais da PUC São Paulo aqui no YouTube. O meu nome é Caroline Matias, eu sou estudante do mestrado em Governança Global da PUC São Paulo e da especialização em História da África da Unify. O programa de hoje, Por que Raça Importa para as Relações Internacionais, vai tratar do silêncio em torno da temática racial no campo epistêmico das relações internacionais. Por isso, hoje vamos contar com a presença da professora e pós-doutora Karine de Souza Silva. A Karine é doutora e mestra em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é da mesma universidade, ela é vice-coordenadora da graduação em Relações Internacionais. Além disso, ela coordena o EIRENE, que é o Centro de Pesquisa e Práticas Decoloniais e Pós-Coloniais Aplicados RIs e ao Direito Internacionais, e faz parte da Cátedra Césio Vieira de Mello. Professora Karine, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite. E pensando um pouco que a nossa conversa hoje vai girar muito em torno da colonização do campo epistêmico das relações internacionais, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para você, quando se diz que o campo das RIs é um campo colonizado, o que nós estamos querendo dizer do seu ponto de vista? Olá, Caroline, gostaria de cumprimentar você e a todas as pessoas que nos assistem, agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa que realmente é muito necessária e urgente. Então, essa sua pergunta é muito interessante e eu começaria a resposta já dizendo que as relações internacionais têm tudo a ver com a colonização e com a colonialidade. Isso se reflete tanto na seara ontológica, ou seja, na natureza mesma deste campo disciplinar, como também no âmbito epistemológico, ou seja, está relacionada também com a produção e a reprodução do conhecimento. Então, em primeiro lugar, é importante mencionar que este campo nasce para cumprir uma agenda de poder do Ocidente, uma agenda de poder que é euro-norte-americana. Isso nós não podemos perder de vista. Então, ou seja, este campo não é só colonizado, como também essas narrativas que circulam na academia são narrativas que têm surgido, têm servido, desculpe, como justificativa para a manutenção de poder dessas estruturas que são hegemônicas. Então, eu comecei dizendo que as relações internacionais têm a ver com a colonização, também tem a ver com a colonialidade, e o que acontece é que, para se entender as dimensões dessa colonialidade, ou seja, da continuação do padrão de poder, de dominação baseada em sexo e gênero, é simplesmente interessante interpelar o campo a partir de algumas questões. Por exemplo, quem é que tem autorização discursiva no nosso campo? Ou seja, quem é que fala no nosso campo? Quais são as narrativas que circulam? Quais são as línguas que são as línguas predominantes no curso de Relações Internacionais? Quais são os temas que gozam de determinado privilégio nas nossas agendas de pesquisa, de estudo? Então, também uma outra questão para a gente entender como essa colonialidade ainda continua muito presente é simplesmente procurar saber quais são as epistemologias que gozam de primazia nas salas de aula, nos planos de ensino, e por quê? E por que que há narrativas que são silenciadas, há agências que são negadas? Então, é um campo que é atravessado pelas amarras, não só da colonização, até porque a colonização não acabou, existe colonização ainda em muitos campos, muitos lugares do mundo, mas também pela colonialidade, que é, então, a continuidade do padrão de poder colonial. Então, é importante entender o seguinte, que a colonização é dominação. A colonização é um fenômeno que está associado à dominação de corpos e à dominação de territórios, e, então, para explorar o trabalho, para saquear as riquezas, para escravizar, os europeus formulam discursos baseados numa fabricação de estereótipos de identidades, ou seja, de identidades que são, ainda por cima, hierarquizadas. Então,
Para dominar, são criados discursos baseados em representações, em imagens, estereótipos, e preste atenção que essa dominação se dá a partir de algumas ferramentas, mas, sobretudo, a partir de discursos. Então, são, por exemplo, o racismo é discursivo, são discursos de poder. O racismo, tanto o racismo como o patriarcado, o sexismo, são discursos de poder. Então, são essas narrativas que circulam muito facilmente no nosso campo. E é uma narrativa que justifica o poder da branquitude patriarcal capitalista. Então, é por isso que é interessante pontuar essas questões. E aí, só para terminar essa primeira parte, para quem está nos ouvindo e não sabe exatamente o que é colonialidade, eu queria somente reforçar isso, porque algumas autoras, como, por exemplo, a Lélia Gonzalez, a Maria Lugones, ou o Aníbal Quirrano, um autor que é muito conhecido na nossa área, eles vão dizer que o fim das administrações coloniais, ou seja, o fim da colonização, lembrando ainda, o fim da colonização no caso do Brasil, né, porque em alguns lugares ainda existe colonização repetida. Então, o fim da colonização não significa o fim da dominação. E essa dominação é baseada na classificação social de pessoas que foram colonizadas e hierarquizadas em função da raça e do gênero. Então, isso significa que ainda continuam vigentes os sistemas de dominação que são tridimensionais, ou seja, se manifesta, segundo esses autores que eu acabei de mencionar, a partir nos âmbitos do saber, ou seja, das epistemologias, como eu comentava antes, no âmbito do ser, que está relacionado à ontologia, que é também referente a essas imagens hierarquizadas, baseadas na corporeidade, e no poder, ou seja, essa tridimensionalidade, a continuidade do padrão de dominação do ser a partir do saber e do poder. Obrigada, professora. Essa sua resposta me fez pensar em uma outra questão, que é que, geralmente, quando a gente fala de raça e relações internacionais, uma grande parte das pessoas pensam que nós estamos falando que a raça é uma abordagem, como se fosse uma teoria dos níveis. A gente fala, nós vamos olhar para determinada ação a partir de uma teoria étnica ou teoria racial. Mas me parece que a raça não tem que ser colocada dentro das relações internacionais, que ela já está lá. Que a base da teoria de relações internacionais são raciais. Eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso e nos dizer por que é importante, então, a gente não só colocar a raça dentro das RIs, mas explicitar que a raça já é um elemento que está ali dentro da teoria de relações internacionais, só que ela está escondida. E isso é interessante observar que a raça sempre esteve no centro das relações de poder do sistema internacional e também nas relações de poder que se manifestam na disciplina. Então, preste atenção que esse campo nasce quando? Nasce no auge do imperialismo, do colonialismo, nasce logo após a Conferência de Berlim, que é aquela que vai ser central na partilha Invasão da África. A primeira revista de relações internacionais tem como principal objetivo estudar questões relacionadas à raça. Então, ou seja, há toda uma gramática que é conhecida atualmente como civilização, a gramática do desenvolvimento, da cristianização no passado, todo esse léxico tem relação com as hierarquias raciais. Então, é importante entender a raça como estrutura. A raça não é um recorte. Então, é um campo que está baseado na hierarquização racial. Isso é interessante observar, mas, por outro lado, como você colocou ali, a questão é que esse campo tem silenciado, tem escamoteado a importância da hierarquização racial no seu centro. Então, o problema é que essas dinâmicas raciais, elas são encobertas, elas têm sido mascaradas. Por que isso? Porque é funcional o sistema de manutenção de privilégio.
o sistema de manutenção de privilégio e de poder. Então, silenciar é uma estratégia que tem sido usada desde o início da colonização. Então, silenciar as vozes, silenciar os ativismos, omitir os fatos, omitir a pilhagem que os europeus promoveram e ainda continuam promovendo nos países considerados como os países do Sul. Então, silenciar é uma estratégia que é justamente utilizada para controlar. Então, há, não só no sistema internacional, mas também nesse campo, uma tática que é de desempoderar os povos, de lhe negar agência, de desautorizar também as vozes que têm falado, que têm insurgido contra essas falas hegemônicas. Então, e outra questão também que eu quero apontar aqui é o fato de que um dos objetivos principais da nossa disciplina é o estudo das dinâmicas de poder no sistema internacional. E aí preste atenção que a colonialidade, como eu havia comentado, é um dos elementos do padrão de poder capitalista. E esse padrão de poder capitalista se funda na classificação social baseada em gênero e raça. Então, raça e gênero são elementos co-constitutivos deste padrão de poder, são co-constitutivos da modernidade, e então a raça é um dos elementos que mostra a continuidade desse padrão de poder capitalista. E nesse padrão de poder capitalista, que é de matriz colonial, sabemos que há alguma quem está no topo dessa relação é aquele que são os brancos, em todos os lugares, os brancos estão nos lugares de poder, então essa priorização deste poder, esse poder que está centrado na mão dessas pessoas, então esse poder acaba sendo, de alguma forma, escamoteado. Então, quando se trata de relações de poder, se fala entre norte e sul, mas simplesmente se esconde que tem a ver com a branquitude. Então, essa branquitude é a branquitude que domina o sistema. Então, é importante entender que o patriarcado e o racismo são estruturas que são relacionadas ao poder. Então, entendemos, ou seja, mais uma vez, que esse padrão de poder está assentado na subjugação racial, então sempre foi assim. O capitalismo, como diz o Cedric Robson, o capitalismo é racial, então o capitalismo só vai se expandir, o capitalismo só vai, inclusive, ser desenvolvido a partir do tráfico de africanos que foram escravizados, então, a partir da escravização e a partir do tráfico atlântico. Então, e é importante mostrar aqui, como o Fanon vai nos iluminar nesse sentido, que essa relação de poder entre brancos e pessoas não brancas, e pessoas negras e pessoas indígenas, não está somente nesse campo da subjetividade, da intersubjetividade, mas também no plano sistêmico internacional. Então, quando se estuda o capitalismo, quando se estuda as estruturas de poder, é fundamental entender a raça, então, como um elemento de relação de poder. E aí a questão que é levantada é justamente essa, o fato de que é uma disciplina que tem como um dos principais objetivos estudar as dinâmicas de poder no cenário internacional e se escamoteia a raça, então, como um elemento central nessas relações de poder. Então, de novo, é importante entender que esse silenciamento, esse apagamento é funcional ao regime da branquitude, é funcional à manutenção de um status quo. Professora, no ano passado você publicou um artigo que eu li esses dias, que é Esse Silêncio Todo Me Atordoa, a surdez e a cegueira seletiva para dinâmicas raciais nas relações internacionais. Nesse artigo, a senhora fala bastante sobre a questão da branquitude, que você mencionou um pouco na sua fala de agora. Eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre essa branquitude e falar sobre o porquê é importante a gente nomeá-la e analisar ela dentro do campo das relações internacionais
e como essa análise crítica pode fazer com que a gente crie um campo das RIs mais emancipatório. Perfeito, excelente. Obrigada pela oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, eu começo aqui recrutando Cida Bento, que é uma autora muito importante no estudo das relações étnico-raciais, e o Lourenço Cardoso também, ou seja, dois grandes intelectuais brasileiros, e eles chamam atenção pelo fato de que há uma tendência muito forte no mundo e no Brasil, sobretudo, estamos tratando aqui da nossa realidade, de se direcionar o olhar, quando se trata de relações étnico-raciais, se direcionar o olhar para o tema do racismo, mas a partir do ponto de vista do negro, a partir do ponto de vista do indígena, a partir do ponto de vista do negro que foi escravizado. Então, e eles chamam a atenção que há uma tendência, por outro lado, de esquecer automaticamente quem foi o colonizador, de invisibilizar a condição do escravizador. Então, ou seja, a escravidão e o colonialismo são sempre abordadas a partir de um ângulo que só se enxerga, só faz se enxergar o negro, e aí se esquece, se põe na invisibilidade quem está do outro lado, o que está na ponta, que é o opressor. Então, isso faz com que se retire dele a responsabilização pelos atos que foram cometidos e que continuam sendo cometidos. Então, isso faz também, por outro lado, com que, sem a responsabilização, também se mantenha o status quo. Então, isso é importante entender. Então, racismo é relação de poder, essa relação tem então, duas pontas, se enxerga muitas vezes uma ponta, mas se esquece de questionar o lugar de poder que tem a branquitude e a responsabilidade dela no racismo. Então, essa é uma questão. Outra questão que me parece importante levantar aqui e que para as relações internacionais é fundamental para o estudo de diversas disciplinas, passando da introdução às relações internacionais até outras disciplinas, como organizações internacionais, estudos de segurança, é importante entender como a performatização da imagem do branco incide nos nossos estudos. Essa imagem de um branco que é aquele que é o salvador, é um branco que é aquele responsável por levar o desenvolvimento, por levar a civilização. Então, isso aparece muito claramente em várias áreas do nosso campo. E isso não é algo novo, e também não se refere só às relações internacionais. Isso tem a ver com a modernidade. E aí, a Denise Ferreira da Silva, que é outra intelectual também brasileira e brilhante, ela vai mostrar o seguinte, que o pensamento moderno, que a modernidade, tem como um dos seus pilares ontoepistemológicos a separabilidade. Então, a partir daí, há um léxico racial gendrado que vai se fundar em representações binárias, separando corpo-mente, razão, emoção, sujeito, objeto, homem, mulher, branco, não branco, civilizado, não bárbaro. E aí, essa lógica de hierarquização que vai surgir com toda a força a partir da colonização, vai mobilizar algumas cadeias associativas que vão, em última instância, deixar num ponto de inferiorização os que foram racializados como não brancos, associando-os também às geografias selvagens, e isso não é difícil de entender, por quê? Porque quando se remete a um africano, a uma pessoa haitiana, sempre se refere nos nossos estudos, mesmo que subliminarmente, e também não só na exclusividade acadêmica, mas nas exclusividades também que se vê fora da academia, se refere como sempre pessoas atrasadas. E isso é uma lógica que se mantém desde a modernidade. Então, por isso que eu falei da colonialidade aqui. Então, nesses binarismos, você observa que, por um lado, é simbolicamente criada uma categoria, que é da branquidade, que é a descritora da beleza, da inteligência, da bondade, da superioridade, da agência.
ela que tem o dever de tutelar, de comandar, de civilizar todo mundo. E no outro lado da ponta, então, temos a negridade, que é a descritora da feiura, da emoção, do subdesenvolvimento, do inferior. Então, essas categorias, elas são fundamentais para entender que quando essas agências internacionais colocam essas políticas de desenvolvimento, quem é que está por trás disso? E quem é que é aquele que é capacitado a levar o desenvolvimento, a levar o discurso de direitos humanos, por exemplo? Então, lembre que, e aí eu chego no terceiro ponto, que racismo tem a ver com disputa de poder e tem a ver com distribuição de recursos. Isso sempre foi. O racismo surge como ideologia que é fundamental para isso, para que determinado grupo, esse grupo tenha, então, o monopólio do poder e dos recursos internacionais, todos eles. Então, a branquitude vai se construir como sendo a detentora de características, e aí pensando naquilo que eu tinha comentado antes sobre os descritores, esses descritores vão funcionar como sendo atributos para que essas pessoas tenham o mérito, e por isso que essa discussão do mérito que a gente vê no dia a dia, essas pessoas teriam o mérito, esse grupo tem o mérito de comandar, porque seria o grupo mais capacitado. Então, isso é discursivo, são discursividades que surgiram desde a colonização. Então, ou seja, e aí esse grupo se coloca como um lugar de privilégio. Então, quem tem privilégio social, quem tem privilégio político e econômico, também tem privilégio epistêmico. E aí, então, prestem atenção no fato de que esses atributos acabam, então, preservando alguns bens que são materiais e também simbólicos que foram gerados desde a época da colonização, desde o colonialismo. E os brancos se juntam com uma rede. Esses dias vocês devem ter visto a Cida Bento naquele programa da TV Cultura, mostrando como funciona, como opera esse pacto da branquitude. Então, esses brancos, conscientemente ou inconscientemente, exercem todos os dias através de técnicas, de mecanismos que são aqueles geradores de desigualdades raciais. E isso é reproduzido nas relações internacionais. Obrigada, professora. Continuando um pouco nessa linha, eu queria perguntar para você sobre por que e como que a construção de um campo de relações internacionais emancipatório pode ajudar a resolver o racismo. E uma outra questão que eu acho que pode estar alinhado com isso é que você também toca muito no seu artigo que o racismo é um problema global. Eu achei isso muito interessante, porque isso sai um pouco dessa narrativa de que raça é uma questão só doméstica. E quando a gente fala que o racismo é um problema global, me vem muito na cabeça que a gente pode tirar um pouco dessa carga que tem, que algumas pessoas, quando alguns alunos de RI falam que estão estudando raça, ou pesquisadores, as pessoas ligam automaticamente ao continente africano e ao racismo contra o negro. Mas quando a gente está falando de raça, a gente está falando sobre a questão da Palestina, a gente está falando sobre diversas dinâmicas, a questão indígena, e tem várias dinâmicas dentro disso. Então, como que um campo de relações internacionais emancipatório pode ajudar na resolução desse problema, que é um problema global? E ainda tem uma questão que me surge aí a partir da sua pergunta. Quando se trata de raça, se fala também do branco. É isso que eu quero dizer, que branco é raça, branco também é raça. O problema é que o branco se coloca numa visão que é considerada como sendo o seu universal. O branco é raça, então a gente precisa racializar o branco. Então, quando se fala em raça, a gente também tem que colocar essa questão que me parece central, que era aquilo que eu dizia, que normalmente se refere ao racismo, ao escravizado, ao negro, mas não se fala do branco. Então, a primeira questão é essa. Segundo, que, então, racismo é estrutura, e é estrutura de poder, que está associado ao capitalismo, associado ao patriarcado. Então, o racismo, como fenômeno, ele já nasce internacional.
o racismo é um fenômeno internacional, ele não está somente no plano doméstico. Então, se ele está associado ao colonialismo, ele tem, então, a sua vertente que é internacional. Então, como sendo uma estrutura, é difícil você derrubá-la assim facilmente. Então, é importante que possamos entender que, por ser estrutura, nós temos que confrontá-la como um todo, derrubando os seus pilares. Então, claro que um dos caminhos é a descolonização do campo, em se pensando aqui em relações internacionais. Então, e a proposta dessas teorias, que são essas teorias críticas, é justamente descolonizar o campo, que seria um caminho e, obviamente, a partir da promoção do que os autores chamam de giro decolonial, que é um reposicionamento dos lugares de enunciação, dos papéis, reposicionamento dos mapas, das geografias, ou seja, é importante disputar narrativas, construir outras narrativas, revisar o campo, buscar um novo tipo de humanismo, como nos propõe o Frantz Fanon. Então, é importante pensar nas fórmulas para a descolonização do campo como sendo um dos caminhos para a descolonização, mas isso, por si só, ainda é pouco, por quê? Porque precisamos pensar no plano estrutural. Então, uma questão fundamental é essa: a gente precisa encontrar estratégias de curto prazo, mas a longo prazo, o que é necessário é derrubar esse sistema, porque enquanto esse sistema for vigente, dificilmente a gente vai conseguir acabar com o racismo. Obrigada, professora. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, eu gostaria de te agradecer e perguntar se você tem algum comentário adicional a fazer, se você quer comentar alguma coisa a mais. Eu queria agradecer e dizer que é importante tratarmos dessas questões, pensar também como encontramos caminhos para a descolonização, pensar como reformular os currículos são arranjos de poder, não são processos neutros, e que é um dever de todos, de pessoas brancas e de pessoas negras, inverterem essa lógica colonial, subverter os lugares de poder, subverter essa ideia de desumanização. Então, é importante estudar as relações internacionais, pensando qual o nosso lugar enquanto sujeitos, e pensando também qual é o mundo que queremos ver. Então, somos agentes transformadores do mundo, e as nossas epistemologias devem estar vocacionadas para a transformação das estruturas de dominação. Muito obrigada. Bom, gente, esse foi mais um Terra em Transe. Semana que vem nós vamos voltar, quando vamos ter mais um episódio falando sobre raça e relações internacionais. Nos sigam nas redes sociais para ficarem sabendo um pouco mais. E é isso, tchau.